Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender mais um termo de muita utilização no idioma inglês para poder, né, estar treinando e praticando a familiarização com esse instrumento, né, de linguagem, né, que são importantes para transdução e assimilação das pessoas em processos de caminhar entre os verbos, né, entre as edificações de sentimentos verbais, né? Então, desde o nascimento, a gente é treinado a gesticular, reagir a essa gramática, né? Aqui no Brasil, a gente tem a gramática da língua portuguesa. Lá nos Estados Unidos, eles têm a gramática da língua inglesa. E nós estamos instalando concentração em nós para que as nossas reações a elas sejam equilibradas a ponto de a gente ter continuidade nessa expressão de verbos, né, que materializam registros lógicos, né, registros que a gente tem de carregar diariamente, né? Então, vamos lá, vamos praticar essa licença gramatical, né? Hoje a gente vai ver essa palavra aqui, ó. A gente vai conhecer, trabalhar conhecendo ela. O must, M-U-S-T. Então vamos lá, ó. Must é um modal verb, que em frases afirmativas pode significar ter que, dever e precisar. Então tá vendo como que é muito utilizado? Ter que. A gente sempre tem que fazer alguma coisa ou ter. A gente sempre tem deveres, né? Dever e precisar. Quando a gente quer afirmar para alguém que a gente tem, que a gente precisa de algo, ou a pessoa quer dizer para nós, ela vai utilizar essa estrutura para modalizar o verbo principal, né? Must. Vamos lá, vamos ver uns exemplos aqui, ó. You must eat healthy food, né? Você, must, precisa, deve, tem que comer, eat healthy food, comida saudável. O must aqui, ele dá uma cadência, ele proporciona um desimpulso colinérgico que transmite para a frase uma preocupação que é dentro dessa tecnologia de linguagem, representa para nós um carinho, né? Uma atenção modulada. Por isso que a gente tem o must, que é um verbo modal. Porque eu simplesmente poderia nem falar, né? A gente poderia só dar comida saudável, né? Só ter esse jeito. A gente poderia proibir
a comida não saudável. A gente poderia falar, né, de certa forma, eat healthy food, né? Você, eat healthy food. Então, esse desenvolvimento, esse lado must, essa questão de orientação, consegue modular a transmissão do sinal. A modulação, ela permite que o receptor consiga reagir sobre escala, né? Sobre escala de pulso, com um tempo maior de contar e administrar esse impulso, descontraindo em si um processamento para com ele, né? Então, que maravilha, né? Mais outro exemplo. Ela. She must, precisa, not, não precisa, drink coffee, beber café, so many times a day, tantas vezes por dia, so many times a day. Então, o que está dizendo? O que está afirmando aqui? Ó? Ou que está proibindo, né, de certa forma, a partir de uma afirmação. Que ela não precisa de beber café tantas vezes por dia. Aonde que está aqui? Ó? O must, precisa, não precisa. Então, must not drink. O verbo principal e o verbo auxiliar, must, né? Precisar. Ele logo, a concordância do verbo principal está para com a função modal do verbo, desse verbo, must. Assim como acontece com todos os verbos modais, must exerce a função de verbo auxiliar e por esse motivo acompanha e influencia o sentido de um verbo principal. Então, tá vendo? Foi o que eu acabei de falar. Acompanha e influencia. Esse verbo principal deve ser utilizado no infinitivo sem o to. Observe que no primeiro exemplo, o verbo principal, to eat. No entanto, ele foi utilizado sem o to. Então, a gente utilizou só o eat. Eat. Né? Eat. Quando usar o must, então a gente sabe que quando a frase tem o must, o verbo principal logo depois dele, pode vir sem o to. Né? Quando usar o must, regra geral, podemos dizer que quando must é utilizado em frases afirmativas, indica a ideia de obrigação ou dedução. Então, aqui, ó. Quando usar em frases afirmativas, ele vai equivaler, geralmente, como uma obrigação ou algo a ser deduzido, né? Uma dedução. Já em frases negativas, a ideia indicada por must é proibição. Proibição. Isso é de forma geral. Vamos ver aqui os exemplos. She must stop smoking. She must stop smoking. Ela tem que parar de fumar. Então, must aqui equivale a ter uma obrigação. Ela tem, né? E depois pode desenvolver o porquê, né? Ó, they must help him.
eles devem ajudá-lo, né? Eles precisam ajudá-lo, eles devem. É uma obrigação, um dever. He must be sleeping. He must be sleeping. Ele deve estar dormindo. Must be sleep. Então, há uma dedução aqui, ó, né? No sentido de dever. Só que está funcionando, né? Logicamente, por uma dedução, né? Ele não precisaria estar necessariamente dormindo, mas o agente emissor da frase indica, deduzindo essa resposta, né? Essa dúvida. You must be here at 8 a.m. You, você, must be here, deve, precisa estar aqui, be here, às 8 horas da manhã. Precisar, uma obrigação. Agora a gente tem o must not, né? You must not drink and drive. Você não deve beber e dirigir. Você não deve. Uma proibição, must not. Então, entramos aqui na frequência do must. Must not. Deve, devemos, deduzimos. Ou não precisamos, não podemos. Como usar o must? O verbo must pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. E aí a gente tem a tabela aqui dando exemplos de como utilizar. Notem que na notação negativa do must, a gente pode fazer a contração do not, né? Então a gente pode escrever o must and tudo junto hífen t, né? Então contrai o not. Mustn't. I mustn't stood. I mustn't stood. Ou I must not. I mustn't stood. Eu não preciso estudar. Não posso estudar. Importante. Na forma afirmativa. Aqui, ó. Legal. Quando utilizado na frase para interpretação de uma interrogação, de uma dúvida, o must ele deve vir à frente. Sempre, né? Então, eu preciso de estudar? Preciso de estudar? Must I study? Você precisa de estudar, né? Must you study? Então, aqui a frase, né, a tradução vai ser a mesma, tanto na afirmativa quanto na interrogativa. Só que, quando interroga-se, né, a gente tem essa indicação, tanto sonora quanto escrita, que o must vem na frente. Verbo modal. Importante. Na forma afirmativa, usamos o must para todas as pessoas, incluindo he, she, it, né? Então, forma afirmativa. O must usa-se para todas as pessoas. A regra do simple present, que obriga ao acréscimo do S para as flexões de terceira pessoa, não é aplicada aqui. Para formar frases na forma negativa, podemos utilizar o must not ou a forma contraída, o mustn't.
significado de ambas as formas é igual. Ao fazer frases com must na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento desse verbo modal na frase. Diferentemente do que acontece na afirmativa, na interrogativa o verbo must deve ser posicionado antes do sujeito. É o que a gente acabou de ver, né? Diferença entre o must e o have to. Qual que é a diferença do must e do have to? Em frases afirmativas, tanto o verbo must quanto a construção verbal have to ou has to para he, she, it pode ser usada com o mesmo sentido. Então vamos lá. Ó. She has to wake up early. Ela tem que acordar cedo. Has to wake up early. She must wake up early. Né? She must wake up early. Ela tem que acordar cedo. We have to call. We must call. Né? Então, have to, ele consegue ter uma sentença lógica, funcionar da mesma forma que o must. Temos que telefonar. Aqui. Must e have to podem ser usados para fazer referências ao presente e ao futuro. No entanto, para fazer referência ao passado, só podemos usar o have to. Então, must e have to podem ser usados tanto no presente quanto no futuro. Agora, no passado, só se usa o have to. Assim como a maioria dos verbos modais, must não tem uma forma de passado. She had to wake up early. Ela teve que acordar cedo. Had to. We had to call the director yesterday. We had to. Tivemos que telefonar para a diretora ontem. We had to. Tivemos que. Enquanto nas frases afirmativas podemos usar o must ou have to sem que haja alteração de sentido, o mesmo não acontece nas frases negativas. Em frases negativas, o sentido será diferente, consoante o verbo utilizado. Exemplos: Paul must not go. Ele não deve ir. Paul must not go. Paul doesn't have to go. Ele não precisa ir. Paul doesn't have to go. Então, aqui mudou o sentido, né? Diferente consoante. O sentido será diferente consoante o verbo. Ó. Doesn't have to. Né? E aqui a gente tem o must not. Ele não deve ir. E aqui a gente tem ele não precisa ir. Observe que na primeira frase com must, Paul não deve fazer o que está sendo referido. Ir a determinado lugar. Já na segunda frase ele não precisa ir, mas se for, não tem problema. Em outras palavras, o uso de must not indica praticamente uma ordem categórica. Então, must not vai dizer para nós, vai ser considerado como uma ordem categórica. Ou seja, deve ser obedecido. E o uso de don't have to
com I, you, we e they, com essas pessoas, ou doesn't have to, com he, she, it, indica uma situação opcional. Já o doesn't, don't you have to, ou doesn't have to, vai indicar uma opção. Então aqui a gente pode tentar gravar mesmo para deixar fluido, né? Conforme a gente for consumindo conteúdo em inglês, que apareça indexado esse tipo de estrutura. Dito isto, conclui-se que a diferença entre o uso de must e have to está relacionada com as frases negativas, onde cada verbo dá um determinado sentido na frase. Ficou mais fácil então, né? A gente consegue nas frases afirmativas, né, no presente e no futuro, ter a mesma tradução. Só que nas frases, né, do passado e nas frases negativas, a gente consegue ter uma diferença sim. Nas frases afirmativas, o uso de uma ou de outra forma é indiferente e o sentido se mantém. Então, só nas frases negativas. Então, aqui diz respeito às frases negativas. Então, é isso, pessoal. Né? Hoje a estrutura aprendida foi o must, né? Precisar, não precisar, dever, não devemos. E aí a gente se vê no próximo vídeo para continuar treinando esse aprendimento, instalando na nossa placa orgânica a indexação dessas rimas de conter, né? Contrações sobre lógicas, né? Da forma, né? Que a gente tem como comunicação. Até o próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!